A nossa próxima convidada teve um acontecimento trágico na sua vida que a fez mudar de rumo. Já está aqui sentada connosco e é sempre melhor serem os nossos convidados a explicar exatamente o que se passou do que sermos nós a contar a história. Sara Larcher, muito obrigado por estar aqui. Olá, Sara. Obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia. E então, de repente, o que é que a vida lhe propôs? Olha, para já agradeço imenso poder estar aqui, porque no fundo a minha missão de alma é mostrar a quem me ouve e a quem está aí desse lado de que é possível sermos mais leves e sermos mais livres e florescermos mesmo nas adversidades. Adversidades foi o que aconteceu na minha vida, tal como na vida, provavelmente, do Jorge, da Sónia e de todos nós. Mas, no fundo, aqui, talvez a pedra de toque o mais interessante é o que é que eu consegui fazer com as adversidades da vida. Tenho vários marcos importantes na minha vida. Quando era muito jovem, perdi a minha mãe num acidente de automóvel. Aos 10 anos é sempre uma dor muito difícil, sobretudo quando é feito como eu fiz com 10 anos, que é fingir que não era nada e seguir em frente, achando que se pode seguir em frente com uma dor deste tamanho e depois descobri que não, afinal, não se pode seguir em frente. Mas tive outros marcos, outro aos 30, na altura do meu divórcio, e costumo dizer, só agora é que eu consigo olhar dessa forma, mas costumo dizer que aos 30 foi o meu ponto de viragem, sabe? Foi quando eu percebi, ok, eu não estou bem, o meu ponto de viragem, uma vez mais, com as estruturas ali a balancear, claro. Não é? Mas eu não estou bem, eu tenho que ir tratar de mim e tenho que começar por olhar para trás, para aquilo que não foi processado, para aquele luto que não foi elaborado, não foi vivido, não foi chorado. Embora eu chorasse muito, sabe? Não, há fases do luto e uma das fases é a aceitação e a integração. E eu fiquei na fase da tristeza 20 anos e muitas vezes muitos de nós fazem isso quando perdem alguém que lhes é querido. E então aos 30 eu comecei com a fase da aceitação e da integração, se é que algum dia se pode aceitar a morte de uma mãe. E portanto esse talvez seja o marco, o ponto de viragem, foi a sensação de eu tenho para ser mãe, que era aquilo que eu era e que sou, que é a minha enorme missão de alma, mas para ser mãe aos 30, de 2 filhas pequeninas, eu tinha que me sentir bem e eu sentia-me muito mal. Sim. E então comecei neste caminho, mas comecei completamente por acaso, se acreditarem nos acasos, sem saber muito bem, a vida foi-me conduzindo para a direita e para a esquerda. E então comecei a fazer terapia, que há 16 anos não se falava em psicoterapias e não se falava em saúde mental, comecei a fazer meditação. Era associada à loucura, quase. Completamente. Quem vai a um psicólogo ou a um psiquiatra é um maluco. Sim. E, portanto, como eu não me considerava maluca, achava que se calhar... Tinha que ir. Exatamente. Mas pronto, lá fui, foi uma sorte enorme, foi um privilégio poder estar aqueles anos todos a olhar para mim. Porque o que talvez seja mais curioso é quando nós estamos muito tristes, e pelo menos isso aconteceu comigo, eu não sabia que estava muito triste. Sabe, nós fazemos muito isto, não é? Eu tenho uma vida tão boa, tenho filhas, tenho saúde, tenho um trabalho, tenho amigos. Queixar, não é? Porquê é que eu me estou a queixar? Quase não nos permitimos fazer, olhar e dizer, não, eu não estou bem, o que quer que me tenha acontecido, eu não estou bem, então permite-te olhar para isso. E então esse é o grande segundo marco. Na altura foi muito doloroso, hoje em dia vejo provavelmente como uma bênção, não é? Porque me permitiu abrir a consciência, abrir os meus horizontes, pensar um bocadinho mais em mim, na minha vida, no meu propósito. E chegar à psicogenealogia. E chegar à psicogenealogia, portanto eu sou de Direito durante 20 anos. É isso que eu ia dizer, até tinha uma profissão enquanto advogada estável. Muito estável. E que acabou por pôr completamente parte. Muito estável, com muito sucesso, não é? Aquele sucesso também cheio de aspas que as pessoas costumam dizer. Exatamente. Cheguei muito alto na carreira, mas efetivamente eu não me sentia feliz. E agarrando na psicogenealogia, a terapia transgeracional diz que 95% das profissões podem ser profissões de reparação de traumas transgeracionais. Isto, portanto, ou seja, eu agora sei que fiz 20 anos de advocacia numa família de advogados e juízes. Sim. O que é que fazem os advogados e juízes? Defendem a justiça e então o que é que havia no meu sistema familiar? O que é que nós percepcionávamos? Muita injustiça. E, portanto, naqueles 20 anos, o que eu fiz inconscientemente é que quanto mais exerci a minha função ligada à justiça, mais reparei a injustiça do sistema. Isto está tudo perfeito, ou seja, podemos ter profissões de reparação se estivermos felizes, mas eu não estava. Eu não gostava, eu fiz a licenciatura e desde aí que eu nunca adorei, mas lá está também, eu acho que ninguém nos prepara muito bem para nos questionarmos. Eu acho que os miúdos hoje em dia já se questionam mais, ainda bem,
mas na minha altura, há 20 e tal anos atrás, não é? Então fiz a licenciatura, agora vais fazer o quê? Vais deixar para trás? Não, Claro. segues em frente, não é? E vais seguindo na carreira e a vida vai-te ultrapassando, não é? E casas e tens filhos e vai, até que um dia, na minha história foi aos 30, tudo balançou. O que é que descobriu com a psicoterapia e no seu caso? Na psicoterapia ou com a psicogenealogia? Com a psicogenealogia. Com a psicogenealogia. Olha, foi incrível, porque eu desde nova, e não sei se convosco já uma vez sentiram, eu sentia de certa forma que a minha vida era talvez mais pesada do que outras vidas. Não se devem comparar vidas, mas eu sentia um peso às costas. Responsabilidade? Não, um peso. Era Peso. como se a minha vida... Mas físico? Sim, imagine, metaforicamente, se eu tivesse uma mochila às costas, eu sentia uns pedregulhos enormes na minha mochila. Eu continuava a caminhar, mas sempre com uma mochila pesada. E eu lembro-me, era jovem, mas eu lembro-me que a minha mãe também seria assim, na minha percepção. A questão é que quando nasceu a minha filha mais velha, eu vi isso nela. E aí pensei, o que é isto, não é? De repente parece... Um padrão, não é? Parece que há aqui um padrão de peso às costas que se perpetua e porquê? Mas também não sabia o que é que havia de fazer com aquilo, era jovem, tinha outras preocupações e fui seguindo em frente. Até que a vida, que é muito mestre, me deu talvez o maior desafio da minha vida, que foi um acidente de automóvel há 4 anos atrás com a minha família toda, exatamente igual ao acidente da minha mãe. Portanto, portanto, as características do acidente é de arrepiar, e foi de arrepiar para mim, foi de arrepiar para toda a minha família, que me diziam que estamos a reviver aquilo que aconteceu à mãe, há não sei quantos anos atrás, e agora a ti. E tive a benção enorme de estar viva, estamos todos bem, mas claramente quando a vida é tão objetiva o que eu senti foi, ok, eu tenho que ir olhar para isto. Como é que é possível que eu tenha ocorrido exatamente algo tão semelhante? Como é que interpretou esse acontecimento? E então, a vida também me foi dando umas pistas. Tive 3 meses internada e quando cheguei a casa tive 1 ano em convalescença e nesse ano aproveitei para começar a olhar para a história da minha família. Eu já tinha formação em consciência sistémica, mas foi aí que eu cheguei ao transgeracional, completamente por acaso, voltamos a dizer. Um dia tinha um grupo de WhatsApp onde eu estava, de umas pessoas no Brasil, que eu nem sei porque é que eu estava lá, e um dia vejo esta palavra, psicogenealogia. Tinha acabado de sair do hospital, pensei, psicogenealogia, a história da família, e comecei a mergulhar, e desde então nunca mais parei. E o que é incrível é que eu vi a minha história de vida espelhada em livros. Portanto, eu vi aquilo que me aconteceu, que se chama Síndrome de Aniversário, descrito em livros há 70 anos. Portanto, não é uma coisa nova. E depois fui fazer algo que é super bonito, que é a chamada biografia comparada. E então fui comparar a história da minha mãe e a minha, que eu nunca tinha feito. Nós não conhecemos muito bem os nossos, não conhecemos pouco. E então fui ver e cheguei à conclusão que os eventos mais importantes da vida dela batiam com os meus em aniversário. Portanto, primeiro namoro, primeiro casamento, primeiro filho, segundo filho, segundo divórcio, segundo casamento e depois o acidente. Mas é uma inevitabilidade? Não. Obrigada, Jorge. Obrigada. Não é uma inevitabilidade. Aliás, eu estou viva, não é? E a mãe morreu. Essa é a grande diferença. Pronto, e é uma enorme diferença. E eu prometi à vida que lhe devolveria em dobro tudo o de bom que me deu e esta possibilidade de estar viva. Sim. E, portanto, não é inevitável. Qual é que é o caminho aqui? Com muito amor, muita bondade, muita leveza, podermos explorar mais a história, a nossa história, não esquecendo que nós somos o resultado de milhares. Nós somos o resultado de milhares. Então vamos conhecer melhor a história da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos bisavós, sabendo que eles foram pessoas exatamente como nós, com tristezas, com segredos, com alegrias, com medos. Noutras circunstâncias. As circunstâncias importantíssimas. Sabermos, quando estamos a estudar a história dos nossos bisavós, irmos para o contexto sociocultural e económico da altura, o que é que foi vivido, onde é que viveram, como é que viveram. E, portanto, mas isto é os novos óculos. É como se pudéssemos viver a vida com um novo par de óculos. As fichas vão caindo. Deixa-me perguntar-lhe então. Tudo. Ao descobrirmos então a vida dos nossos antepassados, da nossa família, não estamos simultaneamente também a limitar a nossa porque estamos a aguardar que algo de semelhante venha a suceder? Não, porque é assim, se não for espreitar lá para trás, a probabilidade de repetir é elevadíssima, para não lhe dizer que repete. E então,
É para evitar o pior? Não, não é para evitar o pior, é para Evitar sermos repetições. livres. É para sermos livres e vivermos a vida exatamente. Para não estarmos condicionados àquilo que lhes Exatamente. aconteceu. Imagino, porque os padrões repetem-se de duas maneiras. Eu faço igual ou faço em oposição, mas a oposição também é uma repetição de padrão. Pois E, é. portanto, porque é que eu não hei de fazer à minha maneira? Posso não fazer nem igual, nem 8, nem 80, 50. Então eu posso fazer 50. Porque é que hei de escolher um dos extremos? Portanto, é para nos dar mais liberdade, mais consciência, mais clareza. A história lá atrás não pode ser escrita, já está escrita, mas eu posso escrever a minha a partir de agora. Sim, mas posso aprender com ela, não é? Há imenso, e pode aprender imenso com a história. E, portanto, é mesmo importante lá fora, esta terapia transgeracional e a psicogenealogia já é muito conhecida. França, por exemplo, utiliza imenso, América Latina, nos Estados Unidos, a própria ciência, através da epigenética, começa nos últimos 10 anos a estudar aquilo que nós terapeutas vemos, que os padrões se repetem. A ciência está agora a estudar, a dizer, ok, repetem-se, então como? É uma alteração no DNA, é uma alteração no RNA, que agora ouvimos falar. Sim. O que é que acontece e a ciência está a estudar? Porque realmente acontece. Não é um destino, não é uma fatalidade, claro que não. A ideia é, vamos conhecer, para além que é tão bonito. Mas não é para entrarmos em desobediência civil, não é? Nem em desobediência Em caricatura, civil, não é? nem em Caricatura. desamor, sabe? Tem que ser um trabalho em amor, porque podemos descobrir algo sobre os nossos antepassados, que se calhar são segredos, não importa, eles foram o que foram, são seres humanos como nós. É um trabalho em amor só para trazermos consciência à nossa vida. E para quê? Muito importante. Porque este trabalho de libertação nossa acaba por também fazer uma libertação das gerações seguintes. E eu vejo isso em casa, vejo com as pessoas que vejo em casa com as minhas filhas. Não têm medo de conduzir, pois não? Olha, isso são Ficaram agora com o já acidente? resolvemos. Pronto, já resolvemos, mas isso no fundo não é transgeracional, não é? Por isso é um trauma imediato. Tivemos um acidente, ficámos com medo como qualquer pessoa, Sim. mas já está resolvido, já guiamos tanto eu como o meu marido, como a minha filha mais Sim. velha, que somos quem tem carta. Mas sim, mas a ideia é isso, não é? É uma terapia que nos permite a tal ressignificar, dar um novo sentido à nossa história, à nossa maneira, de forma leve e livre. Eu adoro o leve, com leveza. Torna tudo mais fácil, Sem dúvida. não é? Menos preconceituoso. Sara, onde é que os nossos telespectadores podem ir Usufruir buscar dessa mais terapia. informações sobre... Olha, eu tenho uma marca, uma querida marca, que é a Bloom, que é o florescimento, é possível florescer. Tenho uma página no Instagram, tenho site, Sara Larcher, e recebo em Lisboa, mas a pandemia trouxe-me esta benesse enorme de poder receber qualquer Online. parte do mundo Bloom online. com dois não é? Os? Bloom com dois Os. Bloom com dois Os. Sim. E, portanto, recebo online, estou completamente disponível, dou cursos e é mesmo verdadeiramente uma missão de alma, sabe? É a promessa. Eu prometi à vida que faria chegar o meu testemunho, que é possível, mesmo com muitas dificuldades e pedras no caminho, transcendermos bom. e fazermos diferente. Tão bom. É, mesmo. crescemos Mesmo. com as dificuldades. Sara, muito obrigado por aqui ter Obrigada. vindo à Praça da Obrigada pela Alegria. partilha. Obrigada. Termos esta conversa. É um bom início de semana. Obrigado, Sara. Até à Obrigada. próxima. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa na Praça da Alegria. Já lhe tinha dito que a menina hoje está uma bela de uma truta? Ainda não, ainda não. Falaremos Ainda de não. truta já a Sim. seguir. Até já. Ainda não tinha dito hoje. Não, Até hoje já. não.